Bom dia, pessoal do Facebook, ou pelo menos os amigos ou os internautas, os facebookianos que acompanham ou que me seguem ou que possam de repente assistir a este vídeo. Bom, eu cheguei a dar aula na infância e depois, mais tarde, depois de formado, e assim, não cheguei a dar aula em universidade, mas a gente pega o feeling dos alunos e entende como cada um vai seguir em suas profissões. Naturalmente, as pessoas, cada um tem um universo, então ela vai crescer, ter ascenso de acordo com suas necessidades, as suas possibilidades e naturalmente o seu mérito, né? Este é o mais importante dentro de qualquer profissão, o mérito. Você adquire o mérito por sua competência, sua capacidade e sua dedicação, seu dinamismo e a base de organização e método. Você cria possibilidades para poder ter ou ser um bom profissional. Nós acompanhamos aqui, quer dizer, nós, quando eu digo nós, jornalistas e obviamente os telespectadores que assistiam os jornais da Goebbels. Hoje eu vou copiar a Bárbara, que do canal Te Atualizei, ela chama a Globo de Goebbels. Quem não sabe quem foi Goebbels, foi o ministro das comunicações de Hitler, né? Que vou citar novamente isso, que falando uma mentira 1000 vezes ela se torna verdade. A Globo não está precisando disso, ela fala uma e espalha e coloca situações para que especialistas, entre aspas, né, cravem sobre aquele assunto que já está manipulado por ela. Aí a gente assiste a evolução dessa menina, a Maju, que foi uma grata surpresa de profissionalismo, mas a soberba subiu, ultrapassa do limite. Ela, desde que assumiu o Jornal Hoje, no lugar de Sandra Annenberg, que é, no caso, um exemplo a ser seguido. A apresentadora Sandra Annenberg, jornalista, ela apresentou o Jornal Hoje por mais de 15 anos, se eu não me engano, e você só tem elogios. Você não tem uma farpa contra a Sandra, uma farpa não. Você não tem um quê contra a Sandra Annenberg, porque ela sempre fez o jornalismo dela, apresentou, mesmo que as notícias, olha, que na época dela a coisa não corria dessa forma, porque eu creio que ela participava das pautas e também metia o dedo, ou seja, isso aqui não. Mas é claro que tem muitas matérias que a gente, no caso dela como âncora, deve ter passado à frente, mesmo que aquilo fosse uma matéria publicitária, uma coisa paga para o Globo expressar, divulgar. Ao contrário da Maju, que devia seguir o exemplo da Sandra Annenberg, a Maju começou a colocar, desde quando ela entrou como garota do tempo, né, ela começou a fazer algumas colocações. Como garota do tempo, eu achei interessante. Eu discuti, entre aspas, debati com alguns colegas, uma delas, inclusive, meteorologista e jornalista, ou seja, com especialização. A discussão foi porque a Maju colocava a chuvica, ou seja, dando a entender que tinha uma chuva fina, uma neblina, uma coisa passageira, etc, etc. Eu dentro da colocação com a minha colega, também jornalista, no caso, foi até aqui no Facebook,
Eu coloquei para ela, falei, não, pô, ela está colocando uma palavra nova dentro de um contexto, dentro de uma aspiração, dentro de um entendimento, dentro da linguagem comum, né? Defendi a Maria Júlia Coutinho, que estudou, né, pasme, numa das melhores universidades, faculdades de jornalismo do país, se não a melhor, que é a Casper Libero. Então, eu vejo que os professores fizeram o melhor por essa aluna. Agora, claro que um ou outro não tem como chegar e falar assim, olha, você tem que evitar soberba, você tem que evitar essa pose de Rainha de Sabá, que ela nem chega perto, mas se acha, né? Esse rodeio todo é justamente para poder falar sobre aquela colocação, que ela tem outras farpas piores, mas essa foi, atingiu, meteu o dedo na ferida, ou seja, as pessoas estão batendo nas portas, estão querendo sair de casa para poder trabalhar, vender, tentar fazer alguma coisa para levar o pão de cada dia para dentro de casa, e ela pega e vem e fala que o choro é livre, ou seja, que as pessoas que se leem, entendeu? Pode ficar chorando em casa, assistindo, no caso, a TV Globo, fazendo propaganda do iFood, colocando sanduíches, comidas, aquela que talvez tenha provocado o câncer na Fátima Bernardes, que na verdade foi uma jogada de marketing muito interessante, né? Que, voltar no caso da Fátima Bernardes, o que? Quando ela entrou com a notícia de câncer, foi justamente num dia após que um jornalista do Rio de Janeiro disse que a filha dela estava de namoro com a filha da Flávia Alessandra. Imediatamente ela apareceu com câncer. Ou seja, a gente quer que não ocorra uma doença tão odiosa e grave como essa. Mas são coisas que o próprio pessoal da Globo aprendeu e faz. Voltando a Maju. Porra, o choro é livre, Maju. Aí você vem pedir desculpa, você entra nas casas das pessoas e o pior, você entrou nas redes sociais com todo um aparato técnico, se posicionou no alto com uma pose de rainha que você não tem, que você não é, e você não tem capacidade ou até beleza para isso, ok? O que eu falo é beleza interior, tá bom? E vem de cima falar para as pessoas que se falou de uma matéria sobre a falta de leitos e etc, etc, quer dizer que não tem um contraditório nessa história. Existe vários municípios com zero morte de Covid, com zero problemas de saúde em relação à Covid, e vocês nunca colocam o contraditório, vocês só falam só do cemitério, só da morte, só colocando as pessoas com medo, aterrorizando, e ainda vem com essa história de que o choro é livre. Sabe, os seus professores devem estar de cabelo em pé, quem tem cabelo, porque é inadmissível. E pior ainda, voltando, você entra na casa das pessoas, entrou nas redes sociais com a pose, voltando, aparato técnico e tal, não foi com o seu celular, e fez uma gravação citando que havia falado sobre uma matéria anterior que batia de encontro ao que você falou, que o choro é livre, e em vez de fazer um pedido de desculpa real, em que as pessoas realmente se comovessem e falassem, não, vamos dar um desconto para essa profissional. Ao contrário, você pegou e falou assim, eu me desculpei, deixa rolar e vamos nessa. Deixa rolar o caralho, velho. Não é assim não, presta atenção. Porra, eu queria ter a oportunidade de ter sido seu professor de jornalismo, que eu ia arrancar essa soberba de você pelo nariz afora. Você tem que aprender a ser jornalista. Se mire em colegas profissionais como a Sandra Annenberg, a Glória Maria, Heraldo Pereira,
Alexandre Garcia, que no caso Alexandre Garcia já é um decano, eu aprendi muito com ele. Augusto Nunes. Agora, você fica aí lendo e ainda no meio da leitura, você coloca suas farpas. Como você colocou uma matéria sobre o presidente de Portugal, porque o presidente de Portugal tem curso superior, PhD, não sei o quê. Aí falou, isso aqui é presidente, quer dizer, colocando em xeque o presidente que foi eleito por mais de 67 milhões de pessoas. Então, se posiciona, você ainda tem jeito, você tem condição ainda de ser a profissional que a gente acompanhou o seu ascenso, o seu crescimento, e nós acreditamos que, está vindo uma profissional que vai servir de exemplo para muita gente, para muitas pessoas que querem fazer jornalismo, muitas pessoas pobres, inclusive, que não têm condições de frequentar uma Casper Libero, mas que, tem no jornalismo uma possibilidade de crescimento, de a dar um retorno para a família. Então, Maju, baixa sua bola. Você realmente chegou a um ponto de profissionalismo, mas começa com essas farpazinhas que você coloca nos entremeios do texto, sabe? Uma péssima, uma má e outra, como se fosse aquelas bruxas más de desenho animado. É aquela coisa bem para poder lenhar com o leitor. Você não está atacando o presidente nem o governo. Você tinha que atacar o governo. Esse Agripino aí, que disse que não ia fazer lockdown, quando ele queria as eleições para eleger o Bruno Covas, olha o nome, Covas, entendeu? São assassinos esses caras. Você não apresenta um contraditório sobre esses caras. Que jornalista é você, rapaz? Apresentadora que não lê nem... que chega e não lê nem o que vai apresentar, sabe? Sai vomitando igual um papagaio. Blá, 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 blá. O choro é livre. O choro é livre e você vai chorar. E eu quero ver aonde você vai se escorar. Porque as grandes empresas, você caindo da Globo, e eles, para poder arrastarem teu pé, não vão pensar duas vezes, ok? Vão te jogar na rua, na amargura. E os bons profissionais que a Globo fez isso, como o Lacombe, ele está por cima da carne seca, porque é jornalista, com J maiúsculo, ao contrário de você, que está se achando, sabe, rainha de Sabá, de trono de privada. Presta atenção, velho, se toca, não é por aí não, ok? Tá aí o meu recado para você, assim como eu dei o meu recado outro dia por escrito para o senhor Casagrande, aquele jogador de futebol medíocre, chincheiro, aplicador de cocaína e heroína na veia, e agora está com abstinência de droga, fica falando besteira. Na transmissão do jogo Palmeiras e Ferroviária, ele veio falar de quem mandou matar a Marielle Franco. A vereadora Marielle Franco foi morta por gente como você, Casagrande, que ficava usando droga, que usa droga. Eu não sei que porra você toma hoje em dia, sabe? Mas corroeu, da mesma forma que deve estar correndo o juízo da Maju. O juízo da Maju deve ser o dinheiro. No seu caso, Casagrande, é droga. Então você fica falando besteira. Quem mandou matar a Marielle Franco, se você pesquisar direitinho, você vai ver quem foi. Você mesmo e seus fornecedores de droga, traficantes, milicianos e os coleguinhas aí do quarto PC que tem aí na rede Goebbels, que se chama Pó e Cu. Um abraço para vocês. 20 de março de 2021. Quiser me encontrar, ou Alexandre de Moraes, cabeça de caralho, eu moro no Rio de Janeiro. Mande me procurar.
tá? Se quiser, eu posso mandar meu endereço para você também, seu bosta.